Galera, como o vídeo que eu postei aqui no canal contando a história de Yu Yu Hakusho, eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo e inclusive é um dos meus vídeos mais visualizados do canal. E também um inscrito comentou falando para mim fazer um vídeo contando a história de outros personagens de Yu Yu Hakusho. Eu resolvi no vídeo de hoje contar para vocês a história de um dos personagens que para muitos é considerado o mais foda dentre os vários outros personagens que o anime tem. E que personagem seria esse? Como vocês viram no título, eu vou contar pra vocês a história do personagem Riei de Yu Yu Hakusho, que é um dos personagens mais fortes do anime e que pra muitos é considerado o melhor personagem de todo o anime. Então bora conhecer a história de Riei. Riei nasceu no País do Gelo, um país isolado que fica suspenso e que vive constantemente mudando de lugar. Como lá é um clã composto apenas de mulheres yokais e que não é aceito homens, as mulheres de gelo ou Korihime, elas possuem poderes congelantes e têm a peculiaridade de criar pérolas muito valiosas com as suas lágrimas, e que também são uma espécie de mulheres que se reproduzem assexuadamente, mas também podem ter um filho quando se relacionam com um homem de qualquer espécie. E essa prática é considerada proibida dentro de sua cultura. Riei nasceu quando a sua mãe, Hina, quebra essa lei e tem relações com o demônio de fogo. Quando o nascimento de Riei e sua irmã gêmea, Yukina, nasceu, sua mãe Hina derramou 2 lágrimas que geraram pérolas e ela deu uma para Riei e a outra para sua irmã gêmea. Infelizmente, o nascimento de um menino era visto como um mau presságio. Como elas se reproduzem assexuadamente, nascem sempre meninas, assim mantendo o país em isolamento. Mas de tempos em tempos ocorre um desmembramento no país, e em um desses desmembramentos, Hina se envolve com um yokai do sexo masculino, gerando assim 2 bebês, uma donzela de gelo pura e o menino que puxou ao pai. Como Hina se envolveu com uma tribo estrangeira, desobedecendo às leis do país de gelo, Hina foi condenada à morte e o bebê impuro precisava ser expulso. Só que, logo após vir ao mundo, Riei, mesmo apenas sendo um bebê, já conseguia ouvir e entender o que acontecia à sua volta, e assistiu o sofrimento de sua mãe enquanto ela tentava contornar a situação. Mas as donzelas de gelo não tiveram nenhuma piedade. Para que sua atitude não influenciasse as outras mulheres do clã, Hina teria que morrer. Já a sentença de Riei foi executada por Lui, amiga de Hina. Ela o envolveu com magias de proteção e deu a joia de lágrima de Hina gerada após o nascimento. Então o atirou no abismo para longe do país do gelo. O bebê conseguiu sobreviver e foi adotado por ladrões, onde lhe foi dado o nome de Riei. E ele cresce planejando uma vingança contra aqueles que o separaram de sua mãe e de sua irmã Yukina. Depois de perceber o grande valor de sua pedra, ele ostentava a todos com a intenção de atrair inimigos e então assim matá-los. Então sempre ele estava ocupado e gostava muito da matança. Devido a isso, todos os temiam e assim acabando sendo rejeitado. Como praticamente passava o tempo sozinho, ele desenvolveu um apego à sua joia. Riei mudava constantemente de lugar até que um dia, por um vacilo, perdeu a sua pedra quando lutou contra um yokai, e a partir dali nunca se perdoou e começou uma busca incessante pela pedra, mas não conseguiu encontrá-la de jeito nenhum. E então procura um cirurgião Shiguri do mundo das trevas para implantar o olho de Jagan em sua testa, ganhando a habilidade de observar qualquer coisa à distância. Shiguri realiza o transplante, mas como pagamento exige que Riei nunca conte a Yukina sobre seus laços familiares. Após a operação, aprendeu o uso da espada com Shiguri para sobreviver, já que seu poder foi reduzido de classe A para classe D inferior. Assim que terminou o treinamento com Shiguri com o poder do Jagan, Riei encontra o país do gelo e uma vez lá encontra Lui, a mulher que o julgou do penhasco. Lui revelou o nome de sua irmã gêmea, que se chamava Yukina, e que ela tinha desaparecido há alguns anos. Riei, ao ver como era o país do gelo frio e decadente, ele desiste de sua vingança. E a partir daí, começa a viver como errante até chegar no mundo dos homens. E foi aí
que ele conheceu a forma humana de Kurama. E eles dois conseguiram derrotar o demônio de 8 mãos e mais tarde se aliaram a outro yokai, Kougi, para roubar os tesouros sagrados e se tornaram o primeiro caso de Yusuke como o novo detetive sobrenatural. Após Yusuke derrotar os três e recuperar os tesouros sagrados, Riei ajudou Yusuke em uma missão contra o bando de Suzaku, para que sua pena fosse reduzida por trabalhar para o mundo espiritual. E mais tarde, ele finalmente encontrou a sua irmã Yukina, presa na mansão de Tarukani, e ali ele foi visto pelos irmãos Toguro. Devido a isso, foi obrigado a participar do Torneio das Trevas, como integrante do time Urameshi. E logo após esse torneio, ajudou com batalhas contra Sensui, e durante todo esse período de tempo, ainda não conseguiu encontrar a sua pedra. Ele recebeu o convite de Mukuro, uma poderosa yokai. Então ele decide voltar ao Makai antes de partir. Yukina deu a sua joia a Riei, dizendo a ele que a entregasse ao seu irmão se Riei o encontrasse no mundo das trevas. Mas mal sabia ela que o seu irmão estava bem na sua frente. Quando se alia a Mukuro, a rainha yokai fez com que ele lutasse contra Shigure e como prêmio entregou a joia que ele tanto procurava. Mukuro conheceu a história de Riei por meio de seus poderes telepáticos, e ela também revelou seus segredos. Os dois desenvolveram uma relação diferente, unidos por um passado. Com a morte de um dos outros dois reis, Raizen, Mukuro e Riei vão até o palácio do rei Iome para decidir o futuro do mundo das trevas, e aceitam a proposta de Yusuke de decidir o governante do mundo através de um torneio. Riei enfrenta Mukuro em uma batalha onde um ajuda o outro a se libertar do ódio que ambos tinham pelos seus respectivos passados. E no final, Riei é derrotado. Depois disso, Riei decidiu que ficaria no Makai e ficou encarregado de escoltar humanos que caíam acidentalmente no mundo das trevas, já que a barreira entre o mundo teria sido removida. Então Riei os levava de volta ao mundo dos homens com suas memórias apagadas. Riei é um yokai solitário e cruel, mas com o tempo ele foi desenvolvendo seu interior, aprendendo a retribuir a confiança de seus companheiros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, contando sobre a história de personagens, não só personagens de Yu Yu Hakusho, mas também como outros animes, como Dragon Ball, Hunter x Hunter, Nanatsu no Taizai, One Piece, Naruto e vários outros animes que a gente conhece. Comenta aqui embaixo para me saber se vocês querem mais histórias de outros personagens, para que eu possa estar contando aqui no canal. Porque contando a história de personagens de anime, a gente começa a entender não só sobre o protagonista, que é importante para o desenvolvimento do anime, mas sim os outros personagens também são importantes. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo.